Olá a todos, vamos dar início à nossa sétima semana de aula. O tema dessa semana é o julgamento conforme o estado do processo e o saneamento e organização do processo. O objetivo é a introdução do conteúdo para que no nosso encontro online possamos trabalhar esse conteúdo com o objetivo de fixá-lo através de exercícios, esquemas e estudos de caso. O conteúdo eu falei no slide anterior, o texto base está no antepenúltimo slide, a tarefa não tem tarefa da semana, é a tarefa da mesma semana passada, né, a elaboração de uma contestação e o encontro online no horário de sempre. Aqui vamos relembrar o assunto estudado na semana passada, que foi as providências preliminares, que são atitudes que o juiz tem que tomar após a contestação para organizar o processo para a próxima fase. Então, aqui na providências preliminares, a gente viu que o juiz deve, na maioria das vezes, abrir vista para o autor do processo para se manifestar sobre o que foi trazido na contestação. Se houve uma reconvenção, deve intimar o advogado do autor para apresentar contestação, reconvenção. Se houve um chamamento de um terceiro na contestação ou, eventualmente, na própria réplica do autor, o juiz vai chamar o terceiro, vai intimá-lo, e só depois o processo vai passar para a fase que a gente vai estudar agora nessa semana, que é o julgamento conforme o estado do processo, e aí o processo vai poder tomar alguns caminhos. Aqui nesse slide eu trago um esquema, um mapa mental do julgamento conforme o estado do processo. Aqui houve réplica, né, nas providências preliminares, o juiz abriu vista para o autor e ele apresentou a réplica. Na sequência, o processo voltou para o gabinete e aí o juiz vai chegar nesse momento do julgamento conforme o estado do processo, que ele vai ter três caminhos a seguir. Primeiramente, ele vai tentar encerrar o processo sem análise do mérito, acolhendo algum vício do processo, alguma preliminar de contestação, alguma causa de indeferimento da petição inicial, 330, nas preliminares de contestação do artigo 337, e isso gera extinção sem análise do mérito. O juiz não disse quem tem razão ou não, isso encerra o processo com a sentença do artigo 485. Aqui também o juiz poderá encerrar o processo sem análise, com resolução do mérito, mas sem o julgamento propriamente dito, porque são hipóteses de homologação de acordo, ou quando uma das partes reconhece o direito da outra. Então, o juiz simplesmente ele extingue o processo sem julgar, né? Mas no caso vai ser sim um julgamento de mérito, porque é o que está escrito, né, no artigo 487. Mas, né, não sendo o caso de extinção por um vício ou por acordo, o juiz vai tentar fazer um julgamento antecipado do mérito, né, aqui, esse caminho aqui de baixo. Esse tema sim tem mais chance de cair numa prova, porque é muito recorrente até na prática da advocacia o juiz fazer o julgamento antecipado, né, com concordância das partes ou não. O juiz vai receber o processo no gabinete, como eu disse, vai ver que não há nenhum vício, então, portanto, o processo não vai ser extinto, e aí ele vai verificar se é o caso de fazer o julgamento antecipado. E esse julgamento vai acontecer em duas hipóteses, né, que eu coloquei ali ao lado. Quando o réu for revel, né, a revelia, e o juiz entender que aplica-se os efeitos da revelia. Né? Quais são os efeitos? Tornar verdadeiro o que está na inicial, né? Presunção de veracidade. É o efeito da revelia. Então, havendo revelia, o juiz está convencido do que está na inicial, ele encerra o processo, faz um julgamento antecipado, né? Julgando o mérito, como uma sentença normal, como se fosse uma sentença do final do processo. Ela vai ser a sentença final do processo. Né? Ela é uma sentença do artigo 487, sentença com análise do mérito. E a segunda hipótese de julgamento antecipado, essa muito mais recorrente, é quando não há necessidade de produzir mais provas.
O juiz chegou à conclusão de que, da leitura da inicial e dos documentos apresentados, e dos documentos apresentados na contestação e reconvenção, ele já acha suficiente para julgar aqui o processo, porque não há necessidade de marcar perícia, não há necessidade de ouvir testemunha, né? Então, não há necessidade de passar o processo para a fase de saneamento, que é uma fase preparatória para a produção de mais provas, as provas orais, por exemplo. Então, o juiz aqui ele encerra o processo, digamos, antecipadamente, porque não vai haver necessidade de marcar outra audiência, de produzir perícia, como eu disse. É um momento, é uma forma de encurtar o processo. A verdade é essa, o julgamento antecipado ele existe para que o juiz possa pôr um fim ao processo, né, logo após a fase de requerimento das partes, né, inicial, contestação, réplica, em seguida o juiz já sentencia. Casos que são passíveis de julgamento antecipado, nós vamos estudar no dia da aula online, vamos ver bastante exemplo, mas são geralmente matérias que envolvem direito, só direito, né? Se tem direito a... Não se discute, não se discute fatos. Então eu vou trazer isso na aula de exemplos. Esse slide ele é basicamente a transcrição do que eu falei, né, no slide anterior. Trata aqui da hipótese de extinção do processo, como eu disse lá, por vício, ou por acordo, ou por renúncia de direito. Depois ele trata do julgamento antecipado. E agora a gente vai tratar da decisão de saneamento. Né? Não foi possível o juiz extinguir sem mérito, não foi possível extinguir por não houve acordo, não houve renúncia. Também não foi o caso do juiz fazer o julgamento antecipado, porque a matéria ainda exige mais produção probatória. E o juiz vai passar agora para o saneamento e organização do processo, que é um despacho que o juiz faz para também um despacho importante que vai abrir uma nova fase do processo. Vamos falar dele no slide a seguir. Passamos agora ao saneamento do processo, ou decisão de saneamento e organização do processo, que é uma decisão interlocutória no processo, mas uma decisão bem relevante, que marca, né, uma abertura de uma fase nova do processo. Né? Tudo que aconteceu até ali vai ficar estabilizado, não se altera, né, o que já foi falado na inicial e na contestação, e o processo segue dali para frente. Né? Não se traz mais novos fatos. Né? Tudo já tinha que ter vindo no momento anterior. E aí, o que o juiz fará nesse despacho? Primeiramente, ele tentará resolver alguma questão pendente, né? Um vício, sempre que qualquer servidor ou o juiz e até mesmo para os advogados, toda vez que eles pegarem nos autos, eles verificarem que existe algum vício, por exemplo, uma data errada, uma assinatura errada, um nome errado, ele deve corrigir ou deve sugerir a quem seja a parte corrigir. E isso o juiz tem que fazer em qualquer decisão dele, na verdade. Mas o inciso 2, sim, é o que deve ser mais termos atenção. Porque é no despacho saneador que o juiz tem que delimitar as questões relevantes para o processo. O juiz vai falar, olha, entendo que o autor, na petição inicial, alega A, B e C. O réu, por sua vez, na contestação, nega A, nega B, mas concorda com C. Então, é fazendo isso que o juiz vai delimitar quais são as questões que passarão a ser objeto de prova a partir de agora no processo. Veja, se o autor falou uma tese A, B e C e o réu negou apenas A e B, essa tese C do réu, essa discussão quanto ao C, não vai passar para a próxima fase, porque isso já está controvertido. Então, o juiz ele delimita quais são as questões ainda controvertidas no processo, ele diz o que ele entendeu dessas questões, né? É um despacho que o juiz deve escrever, deve narrar o que as partes falaram, fazer um resumo do que as partes falaram e do que ele entendeu disso, organizando isso para a próxima fase, né? Para ver
como que as partes vão querer provar esses pontos controvertidos. Como que o autor vai provar a alegação A, como que o B, como que o réu vai provar essa alegação A. Eu quero o juiz com testemunha, eu quero com a juntada de uma câmera, de uma juntada de um vídeo que está na posse de terceiro, ou eu quero o depoimento da outra parte do processo para ele cair na mentira. Enfim, o juiz deve, nesse momento, preparar o processo para o próximo momento, né, que vai ser a produção dessas provas. Então, ele delimita o que é importante. No inciso 3 diz que ele deve distribuir o ônus da prova também, né, distribuir, dizer quem vai provar qual fato que está sendo debatido no processo. O juiz pode falar, olha, o autor, quanto ao fato A, ele não precisa provar, quem vai ter que provar é o réu. Já quanto ao B, ele precisa provar que aconteceu, e o réu não precisa se manifestar quanto a isso. Enfim, nós vamos estudar isso para PR2, mas é um momento que o juiz também deve definir essa carga probatória. Inciso 4, delimitar as questões de direito relevantes, aí a questão mais da lei, né? O juiz vai falar, olha, aqui entendo que se aplica o direito envolvido aqui, né? O juiz ainda não está tomando uma decisão, ele está apenas preparando. Então ele vai delimitar, ele vai falar, olha, o autor alega a incidência do CPC, do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e o réu, por sua vez, acredita no aplicação do Código do Direito Civil, da regulamentação do Código Civil, e, enfim, essa delimitação de direito que o juiz vai fazer no saneamento também. E no inciso 5, ele vai marcar audiência, né? Se for necessário, ele vai designar audiência de instrução e julgamento. Nós vamos estudar também para PR2, mas a gente vai ver que a audiência de instrução ela só será designada se alguma das partes pediu prova oral, pediu a produção de prova oral. A prova oral ela é a prova testemunhal e ela é o depoimento de cada parte. Nós vamos estudar eles detalhadamente, mas então o que precisa saber apenas é que o juiz marca audiência, se for preciso. Está dentro do despacho saneador. E a observação final é que o despacho saneador, às vezes, é tão complexo de o juiz fazer, às vezes ele não está entendendo o que está na inicial, ou ele entende que fazer pessoalmente vai ser melhor, ele marca uma audiência de saneamento em cooperação com as partes. É isso aí que era para a gente finalizar. Tá bom? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Leiam lá também o texto, né, o texto da aula, para ver se facilita o entendimento. Um abraço a todos e no encontro online a gente vai exercitar todos o que estudamos hoje com casos, né, e exercícios. Um abraço a todos. Quero aqui apenas fazer uma errata, que no slide anterior, em um momento eu falei controverso, quando na verdade deveria ser incontroverso. Eu explico. Quando o juiz perceber no despacho saneador que alguma discussão do processo está incontroversa, ou seja, uma das partes falou e a outra concordou, isso significa que está incontroverso. E se está incontroverso, esse fato, essa alegação, não vai ser discutida no processo mais, né, na próxima fase do processo. Porque só se produz provas quanto a fatos controvertidos no processo.